Hoje eu estou aqui de frente com Gabi, né, Gabi? Convidei a Gabi hoje para a gente bater um papo bem descontraído aqui para mulheres sobre a nossa trajetória de vida, entender um pouquinho da história dela, porque eu conheço a Gabi corretora, maravilhosa, que mostra imóveis incríveis, faz vendas de sucesso, mas eu queria muito conhecer a história dela, um pouco do propósito dela de vida e entender um pouco também das questões de mulher, maternidade, como que a gente dá conta de tudo. Gabi, eu quero saber de você, da sua trajetória. Me conta um pouquinho, assim, como que você começou. Não foi sempre corretora, que eu já sei, né? Então, eu quero saber como começou, assim, sua trajetória. Alane, obrigada primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim também. Você também é para mim. Obrigada. Como mulher, eu acho que hoje em dia a gente tem que se conectar mais com mulheres, né? E uma ajudar a outra, né? Nesse papel que, não digo que é difícil, mas é desafiador, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, o que tem por trás das câmeras, né, que a gente não mostra. O Instagram é tudo muito bonito, né? Parece tão distante, às vezes, das pessoas. Sim. Como já foi para mim alguns perfis que eu falava, meu Deus, eu queria tanto ser essa pessoa, eu queria tanto chegar onde ela chegou. E hoje eu estou aqui também sendo referência para outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outras pessoas do mercado. Eu, Alane, vim do mercado de incorporação, né? Eu fiquei 11 anos na Queiroz Galvão, uma construtora de nome, né, no mercado, a nível Brasil. E aí eu construí minha carreira na Queiroz, né? Eu entrei como arquiteta, como legal. Produto. Para quem não sabe o que é produto, eu cuidava da parte dos estandes de venda, das imagens. Quando você vai no stand hoje de lançamento, tudo aquilo que tem no stand eu cuidava. De comunicação visual. De comunicação, da construção do stand, da comunicação, das imagens, das aprovações, da maquete. Então, toda essa parte dos bastidores para entregar isso para os corretores poderem vender o empreendimento. Que legal. Aí eu fiz a transição de carreira dentro mesmo da Queiroz, então eu saí de produto e fui para a área comercial, migrei internamente. E aí começou esse gostinho pelo comercial, eu comecei a ter esse contato direto com os corretores e fazer essa gestão com eles, mas sempre, de novo, por trás das câmeras, né? E antes da pandemia, a gente não tinha todo esse sucesso das redes sociais, os corretores ainda não estavam habituados a trabalhar com as redes sociais, então era algo novo para todo mundo. Quando eu saí da Queiroz, eu falei, vou fazer uma transição de carreira. Ali já não me cabia mais. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou empreender, mas eu sempre fui CLT. O que eu faço, né? Essa transição de carreira, você já tinha seus filhos? Eu já tinha. Qual a idade que eles tinham, mais ou menos? Olha, acho que a Sofia, eu acho que uns 6, o Luca uns 4, por aí. E eu tive os dois na Queiroz, né? Engravidei, tive os dois. E como uma virginiana, eu programei a gravidez dos dois. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aí eu tive os dois lá, como CLT. Então, aquela coisa que você está mais segura, você tem um salário fixo e está tudo bem. E em que momento você decidiu sair dessa segurança? Por que você quis fazer essa transição de carreira? Porque é um passo importante, né? Foi um passo importante na sua vida, né? Foi. Eu saí, na verdade, da Queiroz. E eu fiquei, confesso, um pouco perdida. Eu não sabia o que fazer, se eu voltava para o mercado, para o CLT, se eu iria empreender. Eu achava que eu não tinha perfil nenhum para empreender. Imagina, empreender, ter minha empresa. Não sei se eu tenho estômago para isso, sabe? Aqueles altos e baixos que todo mundo fala. Mas, no final das contas, tudo caminhou para isso. E aí, assim, eu fiquei um período... Eu estudei, fiz MBA também em gestão comercial, para entender um pouco mais. Aí eu comecei a estudar, realmente. E aí eu olhei para a corretagem, porque era algo muito mais próximo de mim do que empreender com qualquer outra coisa. Vender produto, Vender né? produto, assim, ou abrir uma franquia, que eu também olhei para isso e tal. Mas eu falei, por que não usar o que eu já conheço, né? Que eu estou ali naquele ambiente, e transformar isso em algum negócio? E aí veio a corretagem. Eu falei, então tá, então eu vou ser corretora, vou tirar meu Cresce. Mas eu queria fazer algo diferente, né? Porque, assim, além de corretora, eu também, antes de ser corretora, na Queiroz, eu também investi em imóveis. Então, eu tinha essa facilidade ali, até por trabalhar na empresa, sempre tem uma facilidade de desconto. E aí eu comecei na pessoa física mesmo, aí eu comprei um estúdio, né, que é um pouco mais fácil de comprar. Ele ficou pronto, a gente reformou e depois a gente vendeu. E aí a gente entra depois no tema da reforma. E isso já estava dentro de mim, assim, esse comprar, reformar e vender.
E aí eu falei, então tá. Então, eu já tenho toda a bagagem da incorporação e agora eu vou para a ponta, entender como que funciona, né? Como que é falar com o cliente, toda essa dinâmica. Eu falei, quero fazer algo diferente. Quem está no mercado hoje, né? No mercado de luxo, que é onde eu apontei ali a seta, eu falei, é ali. E que eu me identifico, que eu gosto, né? Eu venho muito da arquitetura, do bom gosto, do que é bonito e tal. E aí eu encontrei o Robson, a mentoria do Robson, né? Que ele estava ainda dando bastante... Super importante nesse momento de transição de carreira, você buscar um mentor, né? Buscar uma pessoa que você se inspira para você poder fazer essa transição. Exato. Porque você corta vários caminhos, né? Quando você faz assim. Porque quando você entende quem já chegou... Aí você fala, bom, para chegar lá, ele já trilhou o caminho. Então, fica um pouco... Não que seja fácil, né? Porque você tem que pagar todo o preço ali, inclusive de tempo, para você chegar próximo, né? Sim. Mas, pelo menos, alguém já estava lá. Sim. E aí, eu fiz a mentoria dele. E aí, eu fiz todos... É uma mentoria bem dinâmica. Eu adorei, porque tinha muito exercício. E um dos exercícios, ele falou, olha, eu quero que vocês... E a gente estava numa sala, acho que de 20 ou 30 pessoas, assim. E o exercício era, pegue um imóvel e vá até lá, faça um story, faça um reels, entenda sobre o imóvel. E aí, depois, tragam na próxima aula para a gente apresentar. E aí eu fiz o exercício, foi super legal. Como arquiteta é muito mais fácil também, né? Porque você sabe falar sobre o imóvel de uma forma diferente, né? Você tem conhecimento. Aí eu falei, nossa, então eu consigo vender, né? Porque a gente tem que encontrar, eu acho que o jeito de cada um de vender. Não é o mesmo. Eu não consigo vender exatamente como o Robson vende, nem como qualquer outra pessoa. Porque cada um é um. Mas aí eu encontrei o meu jeito. Mas é o seu perfil que vai alcançar pessoas que também se identificam com o seu perfil. Por isso que a venda é tão interessante, né? Porque cada um vai no perfil que mais se adapta, né? Com certeza. O Robson, ele tem uma série de amigos e pessoas que são fãs dele, né? Que se adaptaram muito com o perfil dele de venda. Então, e aí eu encontrei... democrático, né? Exato. Aí eu encontrei o meu jeito. Qual é o jeito da Gabriela de vender imóvel? Que aí a arquitetura vem muito forte nisso, né? Nesse jeito de apresentar. E aí foi essa virada de chave, que foi em 2023. Eu falei, então, agora eu serei corretora, vou fazer diferente, fiz a mentoria dele. E ele me chamou para trabalhar na 3i Digital. Bem crua, gente, assim, não tinha nada, não sabia nada. O meu Instagram... Nunca tinha vendido um imóvel? Não, nunca tinha vendido um imóvel. Meu Instagram era pessoal, particular, assim, não tinha Instagram profissional. Então, assim, foi uma transição, assim, do 0 ao 100 em 2 anos. Eu estou há 2 anos na 3i e são os meus 2 anos de carreira no mercado imobiliário como corretora. Que incrível! E como vem sendo esse período depois? Como foi sua primeira venda? Me conta. Não, assim, a primeira venda foi um estúdio, né? E eu acho que não foi a mais marcante, assim, aconteceu. Mas eu acho que a mais marcante foi depois de um período que eu comecei a entrar no digital, me adaptar e fazer muitos vídeos. E aí me vinha na cabeça, falei, gente, mas eu estou fazendo e nada. Fazendo e nada. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. E eu continuei. Como eu não tinha a bagagem de muitos anos de mercado imobiliário, o que eu fiz? Eu falei, eu vou pelo outro lado, eu vou pelo digital. Porque ali eu posso ter mais força. Eu não tenho como trazer o tempo a meu favor agora, mas eu tenho como correr daqui para frente. Então, eu vou acelerar no digital. E aí, teve um lançamento, se não me engano, da Mitre, que todos os lançamentos, quando a gente faz, eu foco, parece que eu trabalho para a incorporadora, sabe? Meus filhos... Você abraça eu mesmo, abraço de verdade, é um projeto. E aí, de tanto eu falar, veio um cliente, num dia de semana à noite, me mandou uma mensagem no Instagram e falou... Gabi, eu vi que você postou sobre esse empreendimento, eu quero investir em São Paulo. Ele é do Maranhão. Eu quero investir em São Paulo. Me manda mais informações? Eu mandei. No mesmo dia, ele falou, quero ficar com o apartamento. Assinou e eu vendi para Maranhão. Ele nunca me viu, nunca pisou no empreendimento. E eu consegui vender através das redes sociais. Sim. Aí, daí para frente, eu falei, agora eu não paro. Parece que abriu a porta, né? Aí foi. Nossa, que delícia. Eu falo que...
a dedicação, ela precisa ser constante, né? Aquele 1% por dia que você vai aplicando. No começo parece que não dá resultado, no começo parece que você não vai chegar lá e que demora, mas você está numa crescente, né? Um gráfico que sobe. Porque você ter aqueles altos e baixos, né? Você vai dar aquele arranque, você dá o máximo, aí de repente você desanima e cai totalmente. Você, no fim, você vai ver que você está em altos e baixos, você não sai do lugar. Então, você teve essa construção da sua carreira, né? Desse seu novo plano, desse seu objetivo, e você foi na pessoa certa, e você foi aquele 1% por dia para chegar hoje no ponto que você está, que eu acredito que você ainda tem muitos objetivos e muito ainda para crescer, né? Mas, assim, a gente tem que ter muita resiliência, assim, saber aguardar o seu momento, né? Porque a gente não sabe como que vai ser. Eu só acreditei. Sim. E eu digo até, quando eu encontro com alguém, eu falo, eu decidi ter o plano A sem o plano B. Então, assim, não existe plano B. Então, quando a gente decide algo, eu vou dar certo na corretagem, independente do que eu tenha que fazer. Cara, vem uma força de dentro. Independente da opinião alheia. Independente da opinião, não olha para trás, não olha para o lado, é você com você, né? É o seu propósito. É o propósito. E de fazer acontecer e de transformar a sua vida, né, a minha vida, e com a transformação da minha vida, transformar a vida de outras pessoas. Sim, sim. E não tem a profissão ideal, a profissão que ganha mais, a profissão que ganha menos. Eu acho que vai muito da energia que a gente coloca e do amor que a gente coloca no que a gente faz, né? É sobre amor. É sobre amor. A gente vê todas as profissões, aquelas pessoas que se destacam, que são bem-sucedidas, mas é amor, é dedicação, é a dedicação diária, né? Os vídeos, como você também se mostra, né, para o mundo, porque não adianta você ser um gênio, mas ninguém te achar, né? Ninguém te enxergar. Porque assim, não é um personagem, né? O que eu mostro ali nas redes sociais, da minha vida, do meu lifestyle, nos meus stories e nos vídeos, é autenticidade. Sim. Porque senão não teria como sustentar por tanto tempo. Sim. Então, eu decidi ser eu mesma, me assumir, para mim e para todo mundo, né? E eu falei, gente, será que vai dar certo isso? Ser a Gabriela vai dar certo, né? Porque tem muita gente também que acaba se tornando um personagem para sustentar algo, e eu decidi não ser. Sim. E ser eu mesma. E eu acho que está dando certo essa parte, né? E eu tenho muito amor hoje pelo que eu faço, de verdade, assim. Todos os roteiros, todas as legendas. Eu tenho a equipe de marketing, mas eu tô ali. Sabe? Eu curto, faz parte do meu trabalho tudo aquilo, entendeu? Eu não terceirizo. Logicamente, elas fazem o trabalho delas, mas eu tô junto. Então, e outra, né? Quando a gente fala de maternidade, de filhos, veio uma conclusão na minha cabeça que a gente também serve de inspiração para os nossos filhos. Muito. A gente é exemplo. A gente ensina mais pelo exemplo do que... Pelo exemplo. Então, hoje, por exemplo, a Sofia, que acho que a maioria aqui conhece dos vídeos, hoje eu tenho muito orgulho de ser corretora de imóveis. E eu falo, e ela também tem orgulho, eu levo ela nos estandes para conhecer. Ela participou comigo de um vídeo justamente, não foi só, viralizou, mas por uma coincidência. Eu levei ela para gravar comigo para ela entender o que a mãe faz, né? Qual a importância daquele vídeo. E ela ficou super feliz, e eu também. Então, hoje eu tenho orgulho, ela me vê na rede social, porque ela também está nas redes sociais, numa outra plataforma, né, no TikTok, que aí é da idade dela. Mas hoje, de verdade, eu consegui fazer com que eu sinta orgulho da minha profissão e da Gabriela. Eu tô hoje, gente, com essa borboleta aqui. Ai, que linda! Que nada é por acaso, é um colar super antigo meu. Mas eu coloquei ele porque realmente representa transformação. Que lindo! E é uma transformação que não tem volta. Sim. É só pra frente. Sim, sim. Tô até emocionada. Quando a gente... eu sinto bastante isso. Eu acho que quando a gente se coloca à frente de tudo, como mulher, como centro, o pilar da nossa estrutura, da nossa vida...
a gente consegue ser melhor para todos que estão à nossa volta, né? A gente está bem com a gente mesmo, a gente está na profissão que a gente se sente valorizada, a gente está sendo vista. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue ser exemplo para os nossos filhos, né? Porque a criação... Criar, qualquer um cria, né? Agora, educar é um trabalho muito mais árduo, né? E tem muito mais a ver com emoções, com formar personalidade, formar caráter do que apenas ensinamentos, assim, né? Sim. E isso eles pegam muito, assim, vendo a gente, né? Vendo o que a gente faz, como a gente trata as pessoas, como a gente trabalha, o porquê que a gente trabalha, né? A menina, para entender como a mãe é forte, né? Como a mãe é batalhadora, a mãe vai, trabalha, independente. O filho entendendo até pelo lado da mãe e do pai também, mas como é importante, às vezes, sustentar uma família, estar à frente, ser o pilar da família. Então, é exemplo, né? Criar é exemplo. E assim, que a gente estava falando sobre propósito, né? É uma palavra muito bonita e desde o começo, assim, eu sempre ouvi outros podcasts e falava, gente, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E o que vem muito forte, claro, é família, né? São os nossos filhos. Não tem o que fazer. Assim, hoje eu trabalho, eu faço o que tem que ser feito e sempre mais, porque eu quero dar mais. Eu quero, né, também ter possibilidade de ter mais coisa, conquistar, né? Mas principalmente para dar uma melhor educação para meus filhos, para essa independência, eu acho, financeira da mulher hoje, traz uma liberdade. Eu acho que o propósito, né, além dos filhos, eu acho que o meu é liberdade. É poder comprar o que eu quero, é poder viajar para onde eu quero, é poder sair, viver, né? Viver, desfrutar, porque a gente trabalha muito, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com amor, viver o hoje, feliz, né? Que eu acho que a gente busca isso, principalmente na 3i. As pessoas olham de fora e falam, cara, é divertido vocês no escritório. E a gente trabalha feliz e torna esse ambiente leve, porque a gente, assim, às vezes, não sei se vira à noite, mas fica até tarde, trabalha de sábado, trabalha de domingo. Então, precisa ser leve, precisa ser gostoso. Sim. Eu acordo no final de semana querendo onde que eu vou, qual plantão que eu vou. Né? Então, assim, e engraçado que no CLT eu sentia totalmente o contrário. Falei, ai, meu Deus, segunda-feira chegou. Segunda-feira chegou. Então, eu tinha aquela angústia da segunda-feira. Hoje, todos os dias são muito bons, todos são meio parecidos, porque quando a gente gosta, não tem dia, né? Sim, sim. É muito gostoso. Eu comecei super cedo também na arquitetura. Eu sempre soube que queria fazer arquitetura. Desde pequenininha eu já criava, já admirava muito os lugares. Eu ficava impressionada. Então, eu sempre quis muito fazer arquitetura. E a arquitetura, ela é reflexo, assim, acho que do meu propósito de querer fazer diferente para o ambiente, para o mundo que eu vivo, Sim, sabe? entregar. De entregar mesmo, de ser grata e transformar esse conhecimento em alguma coisa para alguém. E aí é muito gostoso você estar ali dentro da casa das famílias e poder impactar diretamente, assim, o dia a dia de cada família, ou no lado comercial, né? Na parte de escritórios, que a gente faz também. Sim. É muito gostoso, assim. Você torna real aquele sonho. Sim. Que hoje, né, vendo de fora, eu vendo, né, o apartamento ali na planta e tal, a gente vende sonho, mas é um sonho que o prédio ainda nem está pronto. Sim, sim. A gente vende o sonho com o apartamento decorado, que é o que você faz quando fica pronto. Sim. E que é um decorado genérico, né? Decorado para agradar todo mundo. Para agradar todo mundo. Mas não é um projeto personalizado para aquela família que vai morar ali, E aí, quando chega né? naquele ponto que você senta com cada um, Sim. e aí com a menina, com o menino, o que você quer no quarto? Quer uma bola? Quer uma penteadeira? Quer isso? Quer espelho? É muito legal sonhar muito. E depois ver tudo se realizar, né? Porque o cliente, quando ele vai comprar o apartamento, ele sabe que ele precisa de um espaço, que precisa de 3 dormitórios ou 4 dormitórios, que ele tem uma família desse tamanho, que ele gosta de uma sala de TV, ele sabe o básico, né? Sim. E aí você vai lá e transforma aquele sonho indicando e sabendo filtrar o imóvel ideal, porque você sabe tudo que está acontecendo no
mercado, você conhece todos os imóveis. Então, você vai lá e apresenta o imóvel ideal para ele. Aí ele compra esse imóvel, vai ver, visita o decorado, né? Se apaixona e compra esse imóvel. Mas e agora, né? Será que eu vou conseguir executar? E quando ele recebe, assim, ele comprou no sonho lá no decorado, depois ele recebe no contrapiso. Aí ele olha, meu Deus, e agora? Eu fui fazer uma vistoria esses dias com um cliente no apartamento. Ela entrou e falou assim, esse não é meu apartamento. Não foi isso que eu comprei. Não foi isso que eu comprei. Está totalmente diferente. E muitos, se eu não posso dizer que a maioria, na verdade, acho que 95% entra e fala assim, nossa, mas é muito menor do que eu imaginava. Porque quando está ambientado, né? Quando a gente entra... Cresce. Quando você vê no contrapiso sem nada, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? A Lani entra e eu só chego depois. Não, e bate aquele desespero, né? Para algo. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter dor de cabeça com obra? Será que eu vou conseguir financeiramente executar tudo que eu quero e deixar parecido com decorado, né? Então, é muito engraçado, assim, lidar com essas expectativas, também com a ansiedade do cliente. É muito legal, é muito gostoso. Mas eu acho que, como eu fui mãe muito cedo e acho que eu já era uma pessoa muito sensível, assim, de poder ouvir e entender muito bem as pessoas. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Um casal também. Tenho a Giovana, de 13 anos, e o Mateu, de 7. E a Gigi, eu tinha só 24 anos, né, quando ela nasceu, então eu estava no começo da minha carreira. Então eu desenvolvi muito essa sensibilidade, assim, de prestar atenção, de ouvir, entender os sinais, porque é aquela loucura. Eu estava no hospital, tive um neném, tudo ok. Quando eu cheguei em casa, aquela criança começou a chorar, eu fiquei desesperada. O hospital é maravilhoso. Nossa, eu falei, e agora? Tá chorando por quê? Qual o motivo? Eu não sei se é cólica, não sei se tem fome. E eu chorava. Aí eu peguei, abracei ela e chorava junto. Meu Deus, o que eu faço? Que desespero. Então, eu aprendi a entender ela no olhar, no choro. E aí a gente vai criando, acho que a mulher, muito mais que o homem, nesse ponto, a gente já por ser mulher, a gente já tem isso aflorado. Esse feeling, né? Mas quando a gente vira mãe, eu acho que a gente fica mais ainda, porque a gente fica muito sensível e atenta a qualquer coisa, né? E quando eu trago isso para a minha vida profissional, eu hoje, até depois de muitos anos, né, de carreira, essa sensibilidade me ajuda muito a ouvir, a entender o cliente, entender o que ele precisa, entender o que ele não sabe que precisa, mas eu sei que ele vai precisar daquilo. Se colocar no lugar também. Me colocar no lugar. Eu falo muito que o projeto não é para mim, né? Eu quero, lógico, fazer infinitas coisas naquele apartamento, né? Mas o projeto não é para mim, o projeto é para quem vai viver ali. Então, a gente organiza as ideias, a gente deixa bonito, mas é pro cliente. Precisa funcionar. Mas é pro cliente, assim. Esse briefing é muito importante, entender se é uma família que recebe muito ou se é uma família que gosta muito de assistir filmes juntos, né? Que tem uma rotina... Aí você vai priorizar um ambiente do que o outro. Exatamente. A gente vai construindo conforme a gente vai ouvindo. Então, é muito, muito gostoso, assim, transformar esses ambientes do decorado, né? Da expectativa do decorado, mas algo ainda mais legal e mais personalizado que é para a vida, na frente. Para a vida deles hoje. É muito gostoso. Eu acho que essa parte da maternidade, ela traz muito esse olhar que você falou, detalhista, atencioso, que eu também trago nos meus atendimentos. Assim, a forma da Gabriela atender hoje um cliente é muito consultiva também. Eu atendo de uma forma... Eu consegui levar esse atendimento para algo que eu acredito, né? Eu não gosto de ser atendida por alguém que força uma barra. Que quer só vender, né? Que o propósito da pessoa é vender. Ela não está querendo ela algo tá olhando para você e pensando no dinheiro, ali na comissão. Concordo. E eu, na minha cabeça, eu falo, gente, eu não sei como eu vou ser corretora. Não encaixa, né? Eu não sei, porque assim, eu não consigo vender assim. Eu também não. E aí o padrão, ou a maioria, né? Sempre tem as exceções, mas a maioria era assim. E eu falava, gente, como que eu vou fazer? Bater meta. Como que eu vou performar? Né? Porque assim, bater meta, tem que vender a qualquer custo e tal e tal. Eu falei, gente, não vai dar.
eu preciso achar uma maneira. Sim. E aí, aos poucos, é lógico que o resultado ele vem, né? Ele demora um pouquinho, mas quando ele vem muito forte, porque você constrói essa relação. Então, eu consegui construir relação. Eu consegui fazer com que os clientes cheguem até mim e não eu tenha que forçar uma ligação ou forçar uma venda. Então, quando a gente cria o desejo, por isso que eu fui muito forte na rede social e no Instagram. Porque eu quero criar o desejo, eu quero que meus vídeos, as pessoas olhem e falem, caramba, uau, eu quero esse apartamento. Entrem em contato comigo porque querem o apartamento. E não eu tenho explicar o porquê que ela quer aquele apartamento, né? Eu acho que funciona da mesma forma. Funciona, pra mim, sim. Então é como eu gosto de ser atendida. Eu quando vou numa loja, por exemplo, de roupa, que a gente gosta, né, dessa parte, a gente até troca figurinhas, né? Eu não gosto daquela vendedora que fica, ai, como você tá linda, nossa, tá Qualquer perfeita. Roupa, até qualquer roupa tá linda. A feia tá bonita. Não é isso. Deixa que eu escolho. Eu sei o que vai ficar. Leva mais essa, parcela. Não, mas exato. A questão não é essa. E aí eu atraí o quê? Uma vendedora que me deixa à vontade. Eu vou na loja, eu sei o que eu quero comprar, mas eu também preciso da vendedora. Sim. Porque ela vai me atender bem, ela vai me servir um café, ela vai, quando eu preciso de alguma coisa fora de hora, eu preciso entregar uma malinha em casa, ela vai me entregar. Então, é importante ter o vendedor. Mas é esse vendedor. É um vendedor que eu confio, que não vai ficar me vendendo qualquer coisa a qualquer custo. Né? Se eu entrar na loja e não comprar nada, tá tudo bem também. Sim. Porque daqui a pouco eu vou voltar lá para comprar. Sim. E é a mesma coisa que acontece no imóvel. Sim. Então, um cliente vai lá comigo, me pede alguma coisa, eu entrego. Às vezes não está no time dele comprar aquele imóvel. Mas se o atendimento foi bom, ele sentiu confiança, ele gostou de tudo que ele viu, daqui a pouco ele vai voltar e vai comprar, ou daqui a pouco ele vai indicar. Né? Então, aí vira uma régua de relacionamento. Esse meu cliente, ele não é um cliente de uma venda. Ele é um cliente de várias vendas. Né? Sim. Então, assim, eu não preciso de muitos clientes. Eu preciso de alguns que comprem Poucos sempre e bons. comigo. Sim. Então, eu trabalho muito na qualidade, não na quantidade. Sim. A maioria também dos corretores já tem, acho que desde o início, né, quando eu até trabalhava na Queiroz, e eu também gerava esse lead para o corretor, e eles sempre me cobravam isso, que eu estava no marketing comercial e tal. Eu preciso de lead. E aí eu vejo hoje na ponta, eu falo, gente, não é sobre lead. Não é sobre quantidade. A gente só está se enganando. Porque esse lead, quando ele entra, ele está frio. Ele, às vezes, clicou por clicar. É sobre você se conectar com o sonho da pessoa que está ali comprando, né? Exato. Se você não consegue essa conexão, é um lead frio mesmo. E vai continuar frio. Porque ele pode até falar com você, mas depois ele vai sozinho comprar. Sim. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem sobre isso, assim, não depender de lead, né? Assim, na minha área. E se conectar com as pessoas, né, de uma forma genuína, verdadeira, humana. Sim. E se realmente se colocar no lugar dela, mesmo que ela não compre com você. Então, por exemplo, a Alane, né, me liga e fala, Gabi, o que você acha? Aliás, você é minha cliente, né? O que você acha desse apartamento aqui na Chácara Santo Antônio e tal? Você acha que eu devo comprar? Eu vou falar, às vezes não. Vou falar, Alane, não tem nada a ver com você. Você quer um condomínio clube e tal. Não dá para você comprar esse apartamento. Sim. E às vezes eu não tenho. Essa consultoria faz muita diferença. E às vezes eu não tenho imóvel para te oferecer. Então tá tudo bem. Sim. Daqui a pouco eu vou ter e vou te falar. E você vai falar, tá bom, então vamos comprar. Sim. Então é sobre isso, é sobre dar uma consultoria mesmo. Eu acho que a gente vai passando por fases, né? No meu negócio eu passei por fases, né? Quando eu comecei lá era tudo experimental, né? Eu sabia o que eu queria, eu tinha o começo da técnica que eu aprendi na faculdade, mas tudo era muito experimental. Ter a minha filha foi o que me impulsionou para começar, mas eu experimentava nos projetos, nos clientes, empreendi desde cedo. E como foi esse desafio, só voltando com a sua filha no começo ali? Eu trabalhava em empresa antes também, sempre trabalhei no corporativo, já trabalhei em grandes marcas também, no varejo, e fiz um pouco de tudo no início. E aí, quando eu tive minha filha, eu ainda trabalhava em empresa. E aí eu resolvi sair dessa empresa para poder me dedicar a ela, porque eu deixava ela às 7 horas da manhã na escola e buscava às 7 da noite. Quase que não via. Eu não via. E ela tinha 5 meses só. Aí eu falei, não dá para eu continuar com essa vida. Fugia do meu propósito. E aí eu falei, não, eu preciso
preciso pensar o que eu vou fazer. E aí eu acho que Deus também me acompanha muito nas minhas decisões. Eu confio muito no propósito dele na minha vida. Antes dos meus propósitos, tenho dele na minha vida. E Deus colocou um cliente no meu caminho, que foi o meu primeiro cliente. Eu ainda trabalhava nessa empresa, era uma loja. Eu trabalhava nessa loja e apareceu esse cliente querendo reformar um apartamento. Um apartamento bom, até na época, eu acho que tinha quase 200 metros quadrados. E ele queria uma arquiteta e estava eu ali, disponível, e eu falei, não, eu faço. Eu não tinha feito nenhum projeto sozinha ainda, né? Sempre trabalhando em empresas. E aí eu falei, não, eu topo, vamos lá. E fiz, e foi um sucesso, assim, apartamento super legal. Aí, nesse meio tempo, fazendo o apartamento, eu já saí da empresa que eu tava. E aí você já se estruturou com sim, equipes? Porque um apartamento que eu fechava ali já era muito mais salário do que eu ia ter de vários meses trabalhando na empresa, assim, sabe? A gente só precisa fazer um. Só precisava fazer aí eu fiz, entrei, aí ele gostou muito do meu trabalho, me indicou para outras pessoas, as pessoas começaram a me indicar e eu comecei a trabalhar há 13 anos atrás só por indicação, né? Porque era o que tinha na época. Então, era muita indicação e eu fui crescendo, mas aprendendo junto, né? Então, errando, acertando, errando com obra, tendo dor de cabeça com obra. Não fazia obra, na época tinha um empreiteiro que fazia para mim. Aí tinha dor de cabeça com o empreiteiro, tinha um monte de problema. E aí eu fui associando algumas coisas no meu negócio para otimizar a minha vida e a do cliente. Então, trouxe a parte de obra para dentro do meu negócio, como parte integrante. Então, hoje, a gente faz a obra com a equipe própria nossa, não é alguém contratado. Aquele problema que tinha antes de responsabilidade, porque o cliente falava, eu contratei você arquiteto, e você me indicou o empreiteiro. O empreiteiro está fazendo... você que responde. Então, eu trouxe essa responsabilidade mesmo para mim e hoje, realmente, eu respondo, né, pela obra, pelo projeto, por tudo. E hoje, o perfil de cliente que eu tenho hoje é diferente do perfil de cliente que eu tinha antes, né? Antes, eu vinha ainda muito o perfil do cliente, orça essa planta, né? Orça esse projeto. Aí você manda o orçamento do projeto, aí eles vêm o mais barato, contrato melhor, mais barato, né? Sim. E aí, isso foi mudando com o tempo, né? Você conseguiu agregar valor ao seu Fui agregando trabalho. valor, experiência, portfólio, que é super importante. E hoje, os clientes e o perfil de cliente que me procura é o perfil de cliente que quer alguém técnico, que sabe o que está falando, que vai ter segurança no resultado do trabalho. Eu nem gosto que vai entregar com qualidade. Eu nem gosto de rotular de alto padrão, altíssimo, baixo. Eu não gosto de rotular por isso, mas são pessoas que querem pessoas extremamente técnicas para executar, criativas e técnicas para executar o trabalho. Então, eles me procuram. Como a gente procura... São clientes mais exigentes, né? Que querem também uma entrega que querem melhor. Confiança. Que querem... porque o tempo está curto, né? O trabalho é intenso na vida de todo mundo. Não quer ter dor de cabeça para cuidar do que você já está cuidando. Não quer, exatamente. Então, hoje a gente traz muita solução, muita tranquilidade para o cliente, né? A gente faz do início ao fim, entrega o sonho, né? Que não vira um pesadelo, mas é um sonho. Aquele apartamento lindo, aquela reforma, né? Eu vou ter que contar um case da Alane. Recente. Conta. Gente, você fez uma reforma, né? Num empreendimento que foi entregue recentemente para o Robson, inclusive, da 3i. Ele investiu. E aí, a Alane, ela montou o apartamento. Gente, ficou um arraso. Eu acho que foi o primeiro que eu conheci, né, do seu trabalho. Sim. De perto, né? De perto. E aí, eu fui, inclusive, para levar um cliente lá, né? Porque ela acabou de montar, estava terminando ali, limpeza e tal. E a gente já estava com um cliente para esse apartamento. Você vê como a decoração, ela faz total diferença, né? Aí, levei nele... E levei num outro também que não estava totalmente reformado. Claro que o cliente gostou de qual? Do que eu fiz. do Robson. Do Robson. E estava maravilhoso. E estava mais caro que o outro. Claro. Né? Tava mais caro mesmo, porque estava decorado e tal. Mas, assim, ele se encantou e falou, não, eu quero esse. Porque o que compra não é só a decoração, é a pessoa entrar no ambiente também, o tempo. E a pessoa entrar no ambiente e falar, eu me vejo morando aqui. Né? Eu me visualizo, né? Eu me visualizo cozinhando aqui, eu me visualizo nesse quarto, nessa sala. Porque já estava visualizo minha família nesse ambiente. Então tinha cortina, tinha a persiana, tinha eletrodoméstico. Só não tinha cama, mas cabeceira estofada, tudo. Só então para levar é o que você falou. Era a personalização dele mesmo. Era só mudar. Inclusive, o cliente que comprou do Robson me contratou para fazer a personalização agora do todo. outro. Então, a gente já tá... O apartamento estava já com cabeceira, com tudo
tudo pronto, agora eu entrei mais na parte de decoração fina, para escolher o sofá, Sim. a mesa, as cadeiras, a cama, montar assim do jeitinho dele. Então, assim, isso é a prova. Eu já tinha essa prova, porque eu também já comprei, reformei e vendi alguns estúdios. E a prova de que o ganho é muito maior quando a gente agrega valor do que se a gente deixa num contrapiso e fala, vende assim. Ou coloca um mobiliário e tal, só por colocar. Vende assim. Você não vai conseguir vender assim. Ou você vai ter que baixar preço. Sim. Então, a gente tem que agregar valor. Então, essa é uma prova, né? O imóvel do Robson foi vendido em tempo recorde. 2 semanas, né? Abriu a porta, já tinha 3 clientes. Teve briga. Eu mandei proposta no dele, não consegui, porque o cliente dele já tinha mandado antes. E aí, o meu cliente comprou o outro, que você vai começar a reforma agora. Outro. Exatamente. Esse foi legal, porque eu tô reformando. Esse é um case. Eu tô personalizando o apartamento do Robson e reformando outro apartamento aqui. Exatamente. Então, vai ser super legal. Mas é um trabalho de formiguinha da gente. Eu acho que um compromisso nosso mesmo com a sociedade, você com a área, né, de corretores, eu com a área de arquitetura, da gente devagarzinho, sempre colocando como é importante ter um serviço personalizado, especializado. Clientes, às vezes, também querem comparar muito preço de obra. Aí tem tanta gente que faz obra que, às vezes, nem é formado em elétrica. O barato sai caro. Você pega o cara, o empreiteiro que faz tudo, mas o faz tudo não é formado em elétrica, não sabe instalar da forma correta um revestimento. Os prejuízos vêm depois. Eu peguei uma época um apartamento, não fui eu que fiz, nem nada assim, mas fui para resolver o problema. Um apartamento que pegou fogo por conta de questão elétrica. Então, saiu até no jornal, na época, pegou fogo, fogo saindo pela janela, veio o corpo de bombeiros, destruiu tudo que eles tinham. Era uma mãe com uma filha. Caramba. E, nossa, foi bem traumático para elas sofreram bastante. E foi porque a filha estava secando o cabelo da mãe, a mãe tinha, acho que, machucado o braço, ela estava secando o cabelo com aquela escova rotatória no banheiro, deu algum curto dentro do sistema elétrico, e aí o foco do incêndio começou no quarto. E elas estavam no banheiro, e aí começou, pegou no papel de parede, aí já era. Elas tiveram que sair só do jeito que elas estavam, perderam tudo que elas tinham. Então, você vê, não é brincadeira. Às vezes, não vou pagar por conta de 20 mil, 30 mil. Vou economizar. Não, porque aquele pedreiro faz mais barato. É diferente. Você ter uma consultoria de um profissional especializado, você fazer o processo direitinho como tem que ser feito. A gente faz muita compatibilização de projeto durante a obra. Né? A gente identifica problemas que a gente não viu antes em projeto, a gente vê na obra. Então, não dá para simplesmente passar um projeto para alguém executar que nem sabe. Não dá. Eu acho que a mesma coisa a gente pode fazer um paralelo no mercado imobiliário, né? Comprar, às vezes, o mais barato, que é, de novo, né? A decoração mais barata, ou o apartamento, esse daqui é mais barato do que esse. Tem que ficar de olho. Sim. Porque tem alguma coisa estranha. Quando é muito barato, a gente desconfia. Sim. Porque tem, né? Então, assim, um estúdio aqui, o seu é 400 mil, o outro é 200. Mas por que é 200? Tem um porquê. Sempre tem um porquê. Sim. Porque existe um padrão de mercado ali também. E assim, na época, o pessoal comprou muito, o investidor. Hoje, está sofrendo. Né? Está recebendo e agora? Faz o quê? Né? Então, a gente não precisa entrar em detalhes, mas eu acho que é isso. Assim, a gente tem que olhar para preço, sim, né? O melhor custo-benefício e tal, mas a qualidade e o tempo que você vai ganhar contam muito. Para os clientes investidores, que no meu caso, desse que você vai reformar, é um cliente de fora, o que contou para ele ali? Tempo. E alguém de confiança que vai executar e que ele vai receber ali, não vai ter dor de cabeça. Ponto. Ele vai pagar por isso. Sim. Então, eu acho que esse é o principal. Com certeza. E aí, agora, entrando um pouco mais na parte de filhos, né? E eu queria saber, porque eu sei da minha parte, mas eu quero comparar um pouco para trocar figurinha com você. Como que você dá conta de tudo? Como que você consegue cuidar dos pilares da sua vida, que é trabalho, esposa, filhos, e cuidar da sua própria saúde, ter esse estilo saudável, né? Você faz academia, tá sempre ali se movimentando, a gente vê nas redes sociais. Então, como que você equilibra todos os pilares da sua vida, né? Sem se estressar muito, sem ficar louca? Sim.
Na verdade, eu consegui criar uma rotina, né? Disciplina, eu acho que é o nome disso. Né? Eu tenho muito isso em mim, sempre tive, mas agora eu trago muito forte para o meu trabalho. E eu uni no meu trabalho o lifestyle de cuidar da minha cabeça, cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Então, eu criei essa rotina diária, né? E não negocio isso. Então, de cuidar do meu corpo e ir para uma academia. Eu acho que o corpo, ele fala muito sobre nós. Então, eu comecei todo esse trabalho através do meu corpo. Eu falei, eu preciso ter o corpo que eu goste. Não é o que o outro gosta, não é o que o outro acha bonito, é o que eu me sinto bem. E aí, eu busquei esse corpo. Eu falei, até eu chegar nele, eu não vou parar. E não tem parar, né? Porque vai ter, para sempre. Vicia. E aí, eu cuido muito disso. Eu cuido muito da minha alimentação. Porque, assim, hoje as pessoas me veem mais magra, talvez, e tal. Mas não que eu fosse gorda, né? Mas eu tinha uns quilinhos a mais, né? E aquilo não... E que mulher nunca passou por isso, Exato, né? A gente sabe aqueles 3 quilos que você quer perder? É isso. E aí eu busquei estar num peso, num ideal meu, até para me sentir bem, para estar mais confiante. Sim. Né? Quando a gente está nas câmeras, a gente precisa de uma confiança, assim. Então, o exercício, ele me traz isso, me traz bem-estar. Eu me conecto comigo mesma. É o momento da Gabriela com ela mesma, de autocuidado. Eu faço meditação também, então eu acordo mais cedo. As crianças, sei lá, acordam 6h30, eu acordo 5h30. Sempre acordei mais cedo que todo mundo para poder fazer minhas coisas quietinha, sozinha. Acordar com calma, né? Com calma. Então, eu faço, me conecto, começo o dia com pensamentos positivos. E aí, depois, cuido das crianças, vou para academia. Volto. Teve um dia que, outro dia, eu deixei a câmera ali, estou na academia, a Sofia está acordando, e a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Para dar tudo certo. Sim. Mas é isso, assim, eu não abro mão de cuidar do meu corpo. Tenho uma coach também que me acompanha há alguns anos, né? Então, uma grande parte da minha transformação foi através do autoconhecimento. Que legal. Quando eu fiz a transição de carreira, que eu estava um pouco perdida ali, eu precisava me conhecer. Quem é realmente a Gabriela? O que ela gosta? O que faz sentido? Qual é o lado bom? Qual é o lado ruim dela também, né? Ruim, assim, quais são as características que não são tão boas? Porque a gente tem que saber o que a gente tem, né? De nossos pontos positivos e negativos. E aí, eu fiz algumas viagens com um grupo de mulheres também. Nossa, isso você já me contou, achei incrível. Fui para o Jalapão, fui para Chapada, fui para a Amazônia o ano passado. Eu quero ir um desse com você, muito Foi maravilhoso, gente. Então, assim, ali não tem como não se transformar. Então, ali é você com você mesma, com todos os seus receios, seus medos, suas transformações e tal. A Gabriela criança, que está com a adulta, aquela coisa toda. Então, eu tenho esse acompanhamento, né? Tenho agora o acompanhamento também de uma academia bacana e tal, que fora o networking que a gente faz, mas é muito mais sobre ter o meu espaço. Ter um lugar para eu descansar minha cabeça e estar ali me conectando. E tem a parte das crianças, né, da família, da esposa e tal, que a gente dá conta. Eu acho que é isso, é com organização. Claro, né? A gente está aqui, mas eu acho que você viu ali, a Sofia ligando, eu falo, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente é 1001, né? A gente está sempre ligado em tudo. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, Tudo né? ao mesmo tempo. Então, chegou o hortifruti, o açougue, a Sofia, o imóvel, o atendimento. Nem a gente sabe como que a gente dá conta. Sim. E assim, existe equilíbrio, cara, às vezes a gente precisa desequilibrar para equilibrar. Então, assim, você fala, você dá conta de tudo? Não. Não, tem hora que eu falo, cara, não dou. Então, tem hora que tem uns... Eu brinco que são vários pratinhos que a gente gira, né? E aí cai um, aí você vai, pega outro. Porque nem todos estão girando ao mesmo tempo, mas a gente tenta fazer o máximo. Sim. Então... E quando a gente, muitas vezes, deixa tudo de lado, né? Para poder focar só no profissional... a gente pensa, não, eu vou conseguir atender todas as demandas e vou ficar tranquila, mas não dá, as demandas só aumentam. Então, você nunca vai ficar tranquilo. O melhor caminho é sempre tentar equilibrar e levar tudo, porque senão você perde também o crescimento dos seus filhos, né? Você perde o tempo valioso que você tem com seu marido, então... E não pode se dedicar 100% só a uma coisa, né? Então, por exemplo, a Gabriela agora só faz academia. Não. Mas ela também não só trabalha. Porque o cuidar do corpo, da cabeça, da mente, dos filhos, da casa... também faz parte. Se eu estou bem ali... É o que preenche, né? Se eu estou bem ali, eu vou estar bem no meu trabalho. Sim. Agora, se eu só trabalho,
aí eu tô vazia, não vai adiantar nada. Eu vou ter dinheiro, mas Não vazia por dentro. Aí depois chega no burnout, aí depois você cansa, não quer mais nada da vida. Exatamente. Então, quando consegue equilibrar, ter um pouquinho de bem-estar, um pouquinho de trabalho, um pocão de trabalho. Mas o pocão de trabalho, ele vai muito da fase da vida, né? Sim. Eu tive um momento de transição, de rebranding da minha marca e tudo, e eu tô num período de bastante intensidade de trabalho. Até às vezes esquecendo de um compromisso na escola, uma coisa ou outra, e eu fico meio, ai meu Deus, e agora? Mas tá tudo bem, entendeu? Porque... É momento. É momento. Eu vejo hoje minha filha já com 13, ela já é real adolescente, assim. Ela não é mais uma independente, criança. e é importante pra ela. E ela tem a vida dela. Ela tem os amigos dela, ela tem o momento dela. Ela mal quer saber de mim, fica trancada no quarto dela. Já o meu pequenininho de 7 é grudado em mim. Né? Então, não adianta também a gente dedicar a nossa vida só para os filhos, porque eles vão ter a vida deles no futuro, eles vão crescer, eles vão ter as preferências dos amigos. E aí, se a gente passou uma vida dedicando só para eles, quando eles vão embora, a gente perde a nossa identidade. Total. Né? Então a nossa identidade ela tem que ser construída junto com isso, e a gente tem que ser o pilar da nossa vida, né? Porque a partir disso a gente vai ser bom para todo o resto, porque se eles saírem e a gente depois não saber mais quem a gente e aí começar só lá na frente, né? Nossa, imagina. E eu vejo também essa questão do lifestyle, da academia, da alimentação, isso também é exemplo para eles, né? Então a sua filha, a minha filha estão numa fase já entrando numa adolescência, que é muito importante olhar para uma mãe que se cuida, uma mãe que se preocupa com isso. E a minha já começou. A mãe, agora eu quero roupa de academia, não sei se a sua também, que eu vou descer, vou para a academia do prédio. Vou para academia. E, cara, o quanto isso é bacana, assim. E é um exemplo, de novo, né? Quando a gente fala do trabalho, também é o exemplo que a gente está dando ali de um estilo de vida. De um estilo de vida, exatamente isso. É de rotina, estilo de vida e organização, né? Total. Então, Gabi, agora voltando com um cafezinho, né? Aquela pausa que a gente fez para dar uma respirada, tomar um cafezinho. Mas, vamos falar de uma coisa gostosa, de moda. Eu amo moda. Eu também. Eu sou muito da estética, você como arquiteta também, como corretora também é da estética, né? E eu acho que a estética vai para tudo, né? Não só para o que a gente vende, para o que a gente entrega, mas também como a gente se apresenta, né? Na verdade, o que eu leio muito e gosto desse tema, que é a comunicação não verbal. Hoje mesmo eu estava apresentando para um grupo de corretores, né, um pouquinho sobre esse tema, e 55% do que a gente comunica não é o que a gente fala, né? É o não verbal, é o que a gente... É a nossa postura, a nossa expressão, é a nossa roupa, é o nosso tom de voz. E então, a vestimenta, ela é muito importante. A gente adora, né? Eu gosto, você também. Mas é importante mostrar isso, que não é algo fútil, né? Você não precisa comprar roupas caras para estar bem vestida, né? Muito pelo contrário. É uma questão só de bom gosto, de saber compor as cores, às vezes fazer, inclusive entender sua paleta de cor, né? Eu já fiz a minha. Você já fez? Você já fez a sua coloração pessoal? Tem que fazer. Eu tenho que fazer muito coloração, bom. tem que fazer. E então eu acho que é sobre isso. E a gente gosta muito dessa parte de moda. Tá sempre muito bem arrumada. Eu brinco, minha mãe me falava quando eu era criança, falava assim: filha, quando você sair de casa, até na padaria você tem que ir bem arrumada, porque você pode encontrar alguém na padaria. E hoje, trabalhando com isso, e a gente vê essa questão dos pontos de contato, né, que eu chamo. Então, qualquer lugar que eu vá é um ponto de contato. Ou seja, eu estou numa padaria, eu te encontro, você está falando com a Gabriela, que você está olhando no Instagram. E aí, depois, você vê na academia. E que você vê na feira, ou no hortifruti. Então, eu tenho que ser essa mesma pessoa, independente do tipo de roupa que eu esteja usando. Que seja de academia, ou que seja uma roupa mais arrumada, ou esteja num casamento. Esse cuidado, né? Eu acho que não só com a roupa, mas o cuidado com a maquiagem. Né, de estar, mesmo que não seja aquela maquiagem produzida, mas passa um protetor com cor, sabe? Para tirar aquela cara de sono. Sim, super importante. Então, assim, esse cuidado, assim, eu sempre tive. As pessoas que convivem comigo falam, não, a Gabriela até para ir na piscina ela passa maquiagem. Eu também. Mas é porque eu realmente gosto, eu me sinto bem e acho que quando a gente se sente bem, a gente
traduz isso, né? A gente transforma. Mas me conta, o que você E hoje acha? o cuidado, ele vai além da maquiagem, né? A gente tem mais cuidado com a pele, né? É de dentro para fora, De né? dentro pra fora. Então, Quantidade esporte, de água que a gente toma. água, o que a gente se alimenta, a maquiagem que a gente usa, a roupa que a gente escolhe, né? Como a gente escolhe isso, é super importante. Quando você vai num cliente, ou pelo menos eu também que atendo, eu não sei, mas a gente, o sentimento, eles falam, que roupa que eu vou pôr hoje? Sim. Eu vou fazer uma venda hoje. O que eu quero passar, né? Hoje eu vou pôr uma roupa porque eu vou fazer uma venda. Sim, sim. Então, aí você já põe diferente, você já coloca um terno, enfim, coloca uma roupa mais bacana, né? E aí você já sai de uma outra forma. Sim. Aí, não, hoje é final de semana, eu vou ficar mais de casa, então eu vou colocar uma roupa mais comfy e tal, já é um outro estilo. Hoje meu CPF, meu CNPJ é a mesma coisa, assim. Eu não tenho a mistura, a pessoa jurídica e a pessoa física. Não, Não, é eu tudo sou junto. os dois. A Alane é a Alane. É. Pessoa física ou jurídica é a mesma pessoa. Então, isso vai muito de encontro com o que você falou, da gente estar sempre... Eu vou na padaria, eu encontro o cliente, às vezes, na padaria, Claro. na rua, e a gente precisa estar sempre realmente bem apresentável, né? Porque quando alguém vai contratar a gente, o cliente vê a gente, eles veem o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. E se a gente tem esse cuidado com a gente, automaticamente ele percebe que ele vai ter com ele. Exatamente. Eu lembro que no começo da minha carreira, que eu ainda não tinha assumido a parte da corretagem, eu estava lá como arquiteta no Instagram, né? E aí chegava muito, as pessoas assim nunca fizeram nenhum trabalho comigo como arquiteta, né, de projeto, mas me pediam para fazer o projeto. Que legal. Gabi, faz o projeto da minha casa, Gabi, faz o projeto da minha cozinha, Gabi. Sem me conhecer, sem saber se eu era boa mesmo em projeto, mas pelo que eu passava ali, né? Porque se você parar para pensar, eu acho que o nosso trabalho e as nossas habilidades profissionais, elas são questões super importantes, né? Mas como a gente leva a nossa rotina, então nossa organização com a nossa rotina, nosso foco nos treinos, nosso foco com a alimentação, nosso olhar crítico na forma que a gente se veste, como a gente cuida do nosso cabelo, a cor que a gente usa no cabelo. E o cuidado, inclusive, em casa. Isso mostra que a gente é um bom profissional, somos boas profissionais. Já é meio caminho andado. Porque, nossa, ela divide bem o tempo dela, ela é organizada, ela é cuidadosa, ela é responsável. Então, tudo isso preenche o lado profissional. Bom, se eu contratar, ela faz uma analogia, né? Se eu contratar, quer dizer que ela vai ser a mesma coisa na minha casa. Sim, exatamente. Né? Então, vai ter o mesmo bom gosto. Exatamente. E o que eu sempre gosto de falar, o que a gente faz uma vez, a gente faz todas as outras vezes. Para tudo. Sim. Então, se eu sou focada, disciplinada numa academia, eu vou ser focada, disciplinada no meu trabalho. Ainda mais você, virginiana, né? Focada, disciplinada no meu trabalho, focada, disciplinada com as crianças. E é em tudo. O que você faz uma vez, você faz todas as outras vezes, né? Inclusive na nossa casa, o cuidado, eu adoro, você com certeza, delícia, cuidar da casa, Nossa. receber as pessoas, os amigos. Mudar a decoração. Cuidar do cheirinho do banheiro, do lavabo, o sofá, a iluminação. Então, isso já traduz... as pessoas que vão na sua casa já sabem quem você é pela decoração da sua casa. Sim. E é um gesto de amor também, né? Como você recebe é um gesto de amor. Exato. Com quem está indo na sua casa. É muito importante, assim. E, Gabi, muito gostoso estar aqui com você. Acho que a gente falou coisas muito importantes. Acho que sim. Bem especial. Também eu gostei muito de entender, assim, seu lado como mulher, né? Como você começou, a parte com as crianças. Eu acho que essa troca é muito importante, assim, com as mulheres. Às vezes as mulheres até seguem a gente no Instagram, veem a gente postando uma obra, postando e aí tudo lindo, um projeto, tudo perfeito. postando uma venda. Mas o que tem por trás disso, né? E eu acho que, assim, o que eu posso dizer para todas as mulheres é que se você decide algo, você conquista. Eu sou prova de que eu era uma pessoa tímida, uma pessoa totalmente para dentro, não era comunicativa, só que eu decidi me transformar, eu decidi ser uma nova mulher, né? Trazer algo diferente para eu mesma me desafiar. Sim. Então, se eu consigo... Todas conseguem. Todas conseguem. Em qualquer área, a gente consegue se transformar e ir para melhor. Então,
O que eu posso dizer é que eu também estou muito feliz aqui. Que legal. É um podcast leve, né? Assim, bem tranquilo, que a gente conversou sobre todos os assuntos, um pouquinho de cada. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais disso, né? Sim. Tem muita troca, para quem está assistindo também. E vamos fazer aquela brincadeira final? Vamos! De frente com Gabi, De frente com Gabi. Depois eu vou ter que criar Gabi, esse sonho. Vou ter que criar esse podcast, ó. De frente com Gabi, o cafezinho e vambora. Ai, não é? Fazer um bate-bola. Um bate-bola. Vamos lá, uma música. Vamos. Uma música? Ai, meu Deus. Eu gosto de música eletrônica, então vou falar Children. Que é uma música que me veio na cabeça rápido, que eu gosto. Eu posso falar que eu sou eclética, assim, eu gosto de vários gêneros, mas uma música que mexe muito comigo é Ordinary. Ah, lindo. Mas se eu for falar de estilo musical de dia a dia, pra mim, é jazz. É jazz? Eu amo, eu trabalho com jazz o dia inteiro. Mesmo? Eu sou muito, acho que do instrumental, então o jazz é muito gostoso. Eu vou ter que confessar, gente. Eu gosto de sertanejo. Eu amo também. Eu adoro sertanejo. Uhum. E uma coisa que eu também não falei aqui, que eu nasci em Goiânia. Eu sou de Goiânia. Então, eu acho que tá na veia, gente. O sertanejo aí... Não tem como. Adoro. É raiz, que delícia. Vamos lá. Outra pergunta. Agora você. Eu posso te comprometer? Eu vou fazer a pergunta difícil. Gabi, imóvel. Ai, meu Deus, gente. Não precisa ser o preferido, mas assim, qual imóvel que você acha assim na casa de 100 a 200 metros que você acha que tá hypado, assim, um que tá legal assim para comprar, que faz sentido? Olha, eu acho que vou falar de bairro, tá? Hoje eu compraria no bairro do Brooklyn, é fato, que é um bairro que está se consolidando e que eu vejo como um potencial de valorização. Então, se fosse para eu apostar minhas fichas hoje, seria no Brooklyn. Apostaria também num lançamento, em algo que esteja na planta e pagando no fluxo para receber lá na frente. E 200 metros hoje, eu compraria... Me perdoem as incorporadoras, mas eu compraria o Casa Senses, da Cirela. Que legal. Eu compraria um Cirela. Lindo, maravilhoso. Tem vários projetos muito legais ali no Brooklyn, de outras incorporadoras que eu também adoro. Sim. Mas esse ganhou, especial. Te impressionou. Me impressionou. Que legal. O que mais? Agora você me pergunta. Uma mensagem. Para as mulheres? Eu acho que para as mulheres eu digo que vocês nunca podem deixar de acreditar no potencial e no propósito de vida, se colocar como pilar e frente da sua história, né? Não colocar outras coisas, outras pessoas, outras prioridades, porque você tem que ser a sua prioridade, né? Eu falo, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, então é muito importante que a gente tenha isso muito bem definido. E saber estabelecer rotina, as metas, ter essa organização na vida, fica muito mais fácil da gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Sim. Então, se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente está dando volta, a gente está andando desgovernado. Agora, se a gente sabe exatamente aonde quer chegar, como você colocou a corretagem lá na frente, você falou, não, eu vou chegar lá, e o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Qual o caminho que eu preciso percorrer? E você foi. Você foi porque você tinha um destino, né? Então, eu acho que o principal tenha um propósito, tenha um destino, porque quando você sabe onde você quer chegar, você vai, né? Você traça o caminho e vai. Exato. E eu vou falar também minha mensagem. Seja você mesma, seja autêntica, né? Não crie personagens. E não tenha plano B, só o plano A. Sim, isso aí. É isso. É isso aí. Ai, Gabi, foi muito bom. Eu sou a Lene Pestana. Eu sou a Gabriela Gattai. A gente se apresentou no início, mas é muito bom estar aqui com vocês. E sigam a gente no Instagram, no YouTube. Gabriela Gattai, _3i. E a Lene Pestana, _arquitetura. É isso. E vamos pro próximo. É isso aí.